Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Que Deus te abençoe. Números capítulo 18, versículo 21. Os dízimos e os levitas. Amém? Precisamos entender que os dízimos já eram instituídos, né? E aqui Moisés, ele vem ordenar na lei, amém? Para que faça parte das ordenanças e também do culto ao Senhor. Amém? O tabernáculo estava sendo construído, necessitava-se que houvesse manutenção e o povo precisava entender a parte que compete a ele no que diz respeito a essa aliança com Deus. Então, aqui vai ser destinado aos levitas para a manutenção deles, para a manutenção do templo. Amém? Então, fala aqui no versículo 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é esse para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés. Também falarás aos levitas e lhe dirás, quando receberdes os dízimos das partes dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuí-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis todas as ofertas do Senhor. Do melhor delas, a parte que lhes é sagrada. Portanto lhe dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles ofereceres o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém? Então aqui Deus tanto institui o dízimo, como o dízimo dos dízimos, que também é bíblico. Porque é um ciclo contínuo que revela a dependência de Deus. Quando falamos de dízimos e quando falamos de ofertas, nós não estamos falando simplesmente de dinheiro. Nós estamos falando de um ciclo de aliança. Amém? É importante nós entendermos isso. Porque quando nós recebemos algum dinheiro, isso é mediante algo que nós fizemos, ou por herança. E nós precisamos entender que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, entregamos apenas 10% ou algo que está de acordo com o nosso coração. Mas é como se tivéssemos entregado tudo. E Deus se alegra com isso. Amém? E Deus vê a nossa fé nessa atitude de entrega, de confiança, de honra, de devolução. E Ele nos abençoa. E Ele abre portas. E Ele repreende o devorador, o migrador, o destruidor, o cortador. Ele faz com que a nossa vida ela seja uma vida deleitável, uma vida gostosa. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Os dízimos não pertencem à lei. Apesar de estar instituído na lei, os dízimos vêm desde os patriarcas. Amém? As ofertas vêm desde Adão, Caim, Abel. E é importante nós, quando formos ofertar ou trazer os dízimos, a gente não fazer como Caim. Uma oferta segundo a sua própria vontade e não segundo o que era estabelecido. Abel não. Abel ofereceu a oferta segundo o que era estabelecido e foi aceito. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Mais uma vez, a oferta é parte que é tirada e dada como contribuição. Neste caso, o dízimo de todo Israel. Essa fala a Moisés
lida com a disposição dos dízimos recebidos pelos levitas. Eles não tinham dízimos de suas receitas, e então podiam usar livremente o resto para seu sustento. Depois que o dízimo dos dízimos fosse tomado, a oferta perdia seu caráter sagrado e poderia ser colocada para uso do cotidiano. Como qualquer uma das outras colheitas em Israel. Se fracassassem em dar o dízimo, eles profanariam as coisas sagradas e morreriam. Por que se fracassassem em dar o dízimo? Porque o fracasso em dar o dízimo revela falta de confiança em Deus. Revela uma incredulidade de tamanho tal que é como se Deus não tivesse a capacidade de nos suprir, de nos abençoar, de ser aquele que é o nosso pastor, a ponto de nada nos faltar. Então, não ser fiel nos dízimos e nas ofertas é um ato de incredulidade enorme, porque nós estamos confiando na força do nosso braço, né? Em Deuteronômio nós vamos comentar lá no capítulo 8, quando chegar o determinado momento, que Deus disse para que Israel não se esquecesse, quando eles habitassem na terra, construíssem casa, morassem nelas, destruíssem os inimigos, eles não dissessem, foi a força do meu braço que me adquiriu todas essas posses, todas essas riquezas. Ele diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Então, o dízimo e a oferta é também uma lembrança de que a minha bênção e a tua bênção vem por causa da graça, do favor e da presença de Deus em nossas vidas. Não há nenhum constrangimento nisso, não há nenhuma barganha nisso, amém? Isso não deve ser feito de forma, vamos dizer assim, como se fosse para receber mais. Não, isso é apenas um ato de gratidão e de devolução na confiança de quem é Deus e de que é Deus que nos faz prosperar em todas as áreas. Quando se trata de dízimo, de oferta, a gente não está falando somente de dinheiro, a gente não está falando somente de prosperidade financeira, nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de abnegação, nós estamos falando de não ter amor ao dinheiro, amém? Porque quando Paulo escreve a Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 6, ele diz para fugir do amor ao dinheiro. Por quê? Porque aqueles que amam o dinheiro, eles caem em muitas ciladas. Eles se transpassam a si mesmos com muitas dores. Eles podem perder a fé. Então é muito importante nós aprendermos a lidar com o dinheiro. E uma forma maravilhosa que Deus criou foi através do dízimo. Ele é justo, ele é proporcional ao que se ganha, todos podem fazer e se alegrar com isso, confiando de que Deus é quem nos supre, confiando de que Deus é quem nos abençoa, confiando de que Deus é quem nos dá força para nós adquirirmos aquilo que temos, aquilo que possuímos. E essa confiança, ela precisa ser renovada todas as vezes que nós recebemos algum salário, que nós recebemos algum dinheiro. Amém? Nós entendemos que aquilo faz parte da nossa vida, a nossa vida pertence ao Senhor e é justo nós devolvermos, através dos dízimos e das ofertas, essa gratidão. E outra coisa, essa contribuição e financiamento da obra de Deus, porque é através dos dízimos e das ofertas que os ministérios, as igrejas, os missionários, os ministros, os pastores, eles vão poder dar continuidade à obra de Deus e fazer isso não com peso, e fazer isso não com pesar, mas fazer isso com muita alegria. Amém? Então é muito importante nós entendermos aqui, o dízimo não é algo referente à lei. A lei foi sancionada para, vamos dizer assim, estabelecer algo que já era feito nas gerações dos homens tementes a Deus. Amém? E é muito importante nós entendermos isso. Aonde se entrega o dízimo, pastor? Na igreja, aonde você é alimentado. É ali que você deve levar os dízimos. Para quê? Para que haja mantimento naquela igreja. Para que haja provisão naquela igreja. E se os membros da igreja forem fiéis nos seus dízimos, a igreja vai crescer. A igreja vai ter condição de trazer, vamos dizer assim, um bom alimento, uma boa estrutura. Amém? Então é muito importante. E as ofertas? As ofertas é segundo estiver proposto no coração. Agora, a oferta é após o dízimo. Não misture.
porque muitos que misturaram se perderam ao longo desse ciclo, né? De receber e de dar. Em Provérbios está escrito: há um que retém mais do que é devido e cai em pobreza. Há outro que dá liberalmente e enriquece. Então, é muito importante nós entendermos isso. Essa provisão de Deus e esse desejo do retribuir, do agradecer e do dar, faz com que nós sejamos bem-aventurados na nossa vida. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na nossa casa de oração. Teremos um tempo para orar, buscar ao Senhor. Busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus, minha irmã. E logo mais teremos nossa escola bíblica a partir das 20 horas. Vem estar conosco, será um tempo glorioso e eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.